A investigação sobre as fraudes no INSS, essa investigação tem um novo capítulo. Aliás, a todo instante surge uma informação nova, escandalosa. Nova e escandalosa. Eu acho interessante que o presidente está indo para a Rússia, né? A Janja já está lá, né? Já está lá, gastando por conta. Mas o presidente está indo ainda para a Rússia e está deixando ordem aqui para impedir uma CPMI que apure e investigue essa situação do INSS, que vai bater no governo. Não tenha dúvida disso. Vai pegar o governo, pegar a gente do governo, aliado assim, tranchem. Não tenha dúvida. E não seja mané para acreditar que não é desse jeito. Não seja. Lá em Brasília, jornalistas, nossos colegas já falam que esse troço é maior que Lava Jato. É maior que a Lava Jato. Você vê o tamanho desse escândalo. Agora, é maior que a Lava Jato, é muito mais cruel, porque pega o dinheiro de aposentado e pensionista. E olha, grande parte desse dinheiro é de gente que não sabe ler, escrever, até índio estão roubando. Índio. Uma vergonha. Força Tarefa, Polícia Federal, Ministério Público, TCU, apura agora empréstimos consignados para aposentados e pensionistas. Segundo o TCU, mais de 35 mil reclamações registradas em 2023. Gente, é muita reclamação de empréstimo. E é o pessoal que viu e foi e pediu para verificar. Beneficiários afirmam que não solicitaram os empréstimos e só descobriram após os descontos. Segundo as informações, o valor total liberado só em 2023 passa de 89 bilhões de reais, 15 vezes mais que o escândalo das associações de fachada. Especialistas denunciam que as renegociações são disfarçadas com novos contratos sem autorização do segurado. Além disso, investigação aponta possível conivência de servidores, bancos da Dataprev. As apurações escandalosas continuam em sigilo. Na Globo News, a jornalista Daniela Lima revelou que o rombo, que pode ir a 90 bilhões, é exatamente esse que eu estou dizendo, dos empréstimos consignados. Acompanhe comigo. Agora as investigações avançam para um outro tronco, que mobiliza valores muito maiores. É o tronco dos empréstimos consignados. O que é que acontece, gente? São empréstimos que são colocados nas contas dos aposentados e que muitas vezes eles nem sequer foram solicitados. Quando eu digo muitas vezes, eu trago dados. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. O escândalo atual trata de 6 bilhões. Em um ano, empréstimos consignados movimentaram 90 bilhões de reais por meio de empréstimos consignados. Por isso que eu estou dizendo. Já tem jornalistas, nossos colegas, dizendo que isso aí é maior que Lava Jato. E você sabe qual foi o governo, o DNA que está na Lava Jato. A roubalheira de Petrolão, você conhece, você sabe muito bem disso. Nós não somos imbecis, nós somos brasileiros, mas não somos imbecis. Também ainda na Globo, a jornalista Andréa Sadi disse que a fraude do INSS pode ser pior que o Pix para a imagem do governo. Eu até gostei da comparação, porque o Pix realmente desgastou o governo, para a imagem do governo. Mas e o pobre aposentado? Acompanha. Conversando
com essas fontes do judiciário. Primeiro, que esse caso da fraude pode ser pior que o caso do Pix, uma coisa que a gente já tinha falado aqui também, pior do que o caso do Pix para a imagem do governo, deixando isso claro. Como assim? O desgaste. A gente viu no começo do ano a decisão do Pix que algumas pessoas dentro do governo avaliam que foi um erro recuar, mas que não tinha mais tempo, porque eles não souberam explicar, e aquilo pegou, atingiu em cheio a imagem do governo. Aqui, esse caso do INSS é escândalo de corrupção. Escândalo de corrupção. Como o governo vai explicar isso e como o Otávio coloca aqui o tempo todo, vai devolver esse dinheiro? É disso que se trata. Eu até acho que essa entrevista do presidente do INSS, claro, ele está tentando dar a explicação correndo contra o tempo, porque é a missão. O presidente Lula deve ter dito, vamos botar para falar, e pode reparar que o ministro ainda não falou, porque para este caso o governo não quer mais uma resposta política, ele quer uma resposta técnica, mas contaminou com esse desgaste de você ter um ministro do PDT que ficou segurando e ficou sangrando o governo. Você falou, o Lupe vai continuar sangrando? Acho que o governo ia continuar sangrando, né? Sim, aí ele tirou, o Lula tirou e botou o outro, que é aqui de Pernambuco, que é do PDT também. E que era secretário executivo, que estava no mesmo bojo. Não é isso que o UOL hoje tira onda, fala, o governo trocou 6 por meia dúzia. Inclusive há denúncias contra o próprio Volney Queiroz, de que ele participou de reuniões, que ele autorizou, ele inclusive assinou a emenda para detonar a fiscalização desse negócio, porque ele era deputado. Tá isso nos portais de notícia aí, ó, sentando o cacete. E o filho de uma pensionista conta que a mãe teve um prejuízo de R$160 mil com a fraude, vê? A gente foi no banco, a caixa, a margem já tá esgotada, só tem R$200 de margem. Daí, como assim, mãe? Ela falou, não, nunca fiz. Quando a gente bateu ali, eu chamei ela, grifei todo, mostrei tudo pra ela, olha aqui que foi descontado. A minha irmã chorou, o meu irmão também, que isso, não podia ter acontecido, ela também chorou bastante, sabe? Aí a gente pegou e se uniu ainda mais, né? Porque imagina tu deixar a tua mãe à mercê disso que tá acontecendo, né? Imagina, a mulher pensionista, um desconto, pegou o dinheiro dela todinho. O ministro, que é aqui de Pernambuco, o Volney Queiroz, do PDT, é alvo da polêmica depois que assumiu o Ministério da Previdência. Por quê? Olha os portais de notícia, o que dizem aqui, ó. Tá aqui o Estado de São Paulo, Estadão. Inclusive coluna falando sobre ele. Quando ele era deputado federal, foi um dos autores da emenda que facilitou os descontos de associações nas aposentadorias do INSS. A emenda de 2021 estendeu de 1 para 3 anos o prazo de validade das autorizações de desconto. De acordo com os autores, a mudança foi justificada por causa da pandemia. Você acredita nisso, não? Segundo o portal UOL, em 2022, o Congresso eliminou completamente o prazo numa manobra conhecida como Jabuti, incluída na medida provisória que tratava de microcrédito. A medida provisória foi do Bolsonaro na época. Foi do Bolsonaro. Aí eles incluíram o Jabuti. Segundo ainda o portal UOL, o secretário nacional do consumidor do Ministério da Justiça, Valdir Damus, reuniu-se em 4 de junho de 2024 com 3 dos investigados por possíveis fraudes no INSS. A reunião, ano passado, foi com quem? Alessandro Stefanuto, que era o presidente do INSS, que a Justiça afastou, Vigílio Oliveira Filho, que era procurador, André Fidelis. Todos estão na investigação da Polícia Federal nessa operação sem desconto. Lembrando que tem dinheiro rastreado já com esse povo, com família. Inclusive tem uma irmã de um deles que comprou até apartamento de luxo. Ainda segundo o portal UOL, Damus, ex-deputado e advogado ligado ao presidente Lula, está indicado para comandar a Agência Nacional de Saúde, ANS. Você tá vendo o DNA da história, não? Não, o cara tá no meio disso. Já tá na investigação. O UOL diz que tá. Sim, ia para a Agência Nacional de Saúde. Não sei se vai mais. Não sei se vai mais.
Essa indicação que teria sido feita depende do Senado Federal. Porque para ir para a ANS tem que passar no Senado. Feito o ministro do Supremo, que tem que passar no Senado. O Ciro Gomes, que é do PDT, né, que foi candidato à presidência, criticou a troca de comando do Ministério da Previdência. Insatisfeito com a saída de Carlos Lupe e a nomeação de Volney Queiroz, todos do PDT, Ciro disse: estou muito envergonhado. Isso é uma indignidade inexplicável. Segundo o portal UOL, a posição crítica de Ciro em relação ao governo Lula não é maioria dentro do PDT. Ciro mantém forte vínculo com Lupe, que vai voltar a comandar o PDT após a saída do ministério. Ele diz que está envergonhado. Eu procurei, inclusive na internet, ver ele falando. Não falou mais. Ele se calou. Por quê? Imagina, quem é o chefe do partido dele? O Lupe. Metido numa porcaria dessa de novo. Ontem eu mostrei em 2014, lembra não? Que uma empresária saiu em tudo quanto é portal de notícias, na Folha de São Paulo, nas revistas, Veja, Isto É. Uma empresária disse que deu o dinheiro para fazer o sindicato dela ao Lupe, que era ministro de Dilma. Naquela época. Estou falando de 2014, meu querido. 2014. É para ficar envergonhado. Inclusive, eu procurei Twitter, Instagram, ele está com um canal no YouTube fazendo um podcast, sumiu. Mergulhou. Não sei se amanhã ou depois ele fala de novo, mas é o Ciro Gomes, disse: eu estou envergonhado. Puro teatro, porque isso daí a gente já fala há anos desse tipo de crime, há anos que o próprio judiciário tem conhecimento da quantidade de judicialização. Faz anos que a gente teve que criar um departamento jurídico outro que sabia. Para fraude. Então ele sabia. Exatamente, faz anos porque que os escritórios previdenciários... Porque é o seguinte, o Lula disse que não sabia, mas o sindicato ligado a ele, como é que ele não sabia? Que o povo deixou de falar, de reclamar do dinheirinho do imposto sindical. Esses 90 bilhões que está se falando aí, tenha certeza que ainda vai muito além disso. E é um ano. Muito além disso. Para você ter ideia, é tão gritante, Cardinô, causa até uma revolta interna. Como advogado previdenciário, acabou a nossa paz, que já não se tinha, como eu falei anteriormente. A gente criou um departamento para tratar apenas de fraude. Para você ter ideia, antes da pandemia mesmo, existia uma margem de 30% consignado. Tinha beneficiário do INSS que estava recebendo benefício zerado. Ultrapassava, inclusive, essa margem de 30%. E mais, de um benefício que ele nunca solicitou. Era muito comum, às vezes, ele precisava de um empréstimo. Aí eles colocavam 4, 5, 10 contratos, um embaixo do outro, e daqui a pouco acontecia de um empréstimo e isso cedendo o outro. E outra coisa... Muitos morreram e nunca vão receber esse dinheiro. Então é uma situação de revolta, é uma situação triste, porque você está tirando o pão da boca do mais vulnerável. A gente tem aí pessoas que vivem com um salário mínimo, que já é um valor muito baixo, com inflação e tudo, e convivendo com uma situação dessa de não chegar a receber mais o benefício. Então, quando a gente começar a investigar essa questão dos descontos de associações, foi só a pontinha ali para desencadear. Porque tem a questão do empréstimo, o dinheiro é mais grosso. E o pior, você aciona o judiciário... Deve ser esse o grosso que vem aí, viu? Exato. Porque é para descontar do grosso, o cara ganha 1.500. Né? Se pegar, por exemplo, só a mensalidade associativa, vai dar 40, 45, 70 reais todo mês. Agora, se conseguir fazer um esquema de empréstimo consignado, ele pode tirar lá 300, 200, 500 reais do aposentado, do pensionista. O INSS, ele é o órgão público mais processado do Brasil. Então, fingir desconhecimento, achar que isso está acontecendo agora, quando o judiciário ele é abarrotado de processos tratando de fraude, tratando de empréstimo consignado. E outra situação mais alarmante, que eu já falei anteriormente, o que é que acontece? Existe um banco específico que ele é o que lidera as ações criminais, as ações cíveis de indenização por conta de empréstimo fraudulento. Passam-se os anos e aí o que é que o INSS faz? A partir de agora, os aposentados, os beneficiários do LOAS, que é o benefício assistencial, agora recebem o benefício diretamente do banco, que é líder como réu desse tipo de processo.
Então, a gente vê que existe uma má-fé, é uma situação em cadeia, é uma situação grande, mas que se fecham os olhos para poder permitir. Agora, se vender uma política dizendo que o INSS é deficitário, que o INSS ele não é deficitário, o INSS ele é superavitário, sobra dinheiro, porque quando a gente fala de INSS, o povo confunde com Seguridade Social. Existe uma pirâmide, que é a saúde, a previdência e a assistência. A saúde e a assistência, de fato, é uma torneira aberta que só sai dinheiro, mas a previdência, ela recolhe dinheiro até de quem já está aposentado. Ele se aposenta e continua pagando, porque o contribuinte é obrigatório. Prêmio de loteria vai para o INSS. Uma compra que você faz no supermercado tem tributo que vai para o INSS. Então, o tempo inteiro está indo dinheiro para o INSS. É a galinha dos ovos de ouro, Carlos. Mas aí a questão dos pagamentos dos tais benefícios sociais, Bolsa Família, agora tem a história do pé de meia, auxílio isso, auxílio aquilo. Aí, na realidade, o povo brasileiro é que paga. Nada sai de graça. Agora, sim, procurador. Não, inclusive o governo ainda não esclareceu quem vai pagar o prejuízo desses descontos associativos. Que esse dinheiro, com certeza, a Polícia Federal não vai conseguir recuperar todo nas mãos dessas associações. Então, quem vai pagar é o Tesouro Nacional, então quem vai pagar é o contribuinte, é o imposto. Eu cantei a pedra aqui sobre a participação desses bancos digitais. Já tem bancos digitais sendo investigados, tá certo? E gente com uma cadeirinha lá, sentando dentro do INSS, sentando lá na sede do Ministério da Previdência. Esses bancos, você pega, jogou o dinheiro ali, eles jogam para um paraíso fiscal, já era. Tá? Agora, tem coisas, inclusive, que remetem à lavagem na época da Lava Jato. Por exemplo, um buffet recebeu cerca de 740 mil reais de um sindicato investigado pelas fraudes. Só que o buffet está fechado. Está fechado. Fica em Brasília. Segundo a Polícia Federal, o estabelecimento pode ter participado do desvio de verbas, descontos das aposentadorias e pensões. Esse repasse foi feito pela CONTAG. A CONTAG nega qualquer tipo de irregularidade. A CONTAG é aquela instituição cujo presidente é irmão de um deputado federal daqui, do PT.